Bom, agora eu vou passar a palavra para o doutor Sérgio Mendes, cuja palestra tem um tema sobre a degradação do meio ambiente gerada pelas relações de consumo, uma necessária análise crítica. A palavra está ao senhor. Obrigado. Eu vou pedir licença para ficar aqui, porque eu estou com uma lesão no joelho. Se eu ficar mais 5 minutos em pé, dói. E falar com dor é muito ruim, então vou continuar sentado. Eu até consigo andar, mas ficar em pé 5 minutos eu estou tratando disso. Realmente tem sido difícil. Mas quero agradecer aqui a minha extraordinária colega Josiane Souza o convite. Espero estar à altura de tão brilhante evento. Eu sou um simples promotor de justiça, não tenho talento de ser professor, não tenho esse talento. Eu vi uma aula magistral do professor Bruno, em cumprimento, a presidente da mesa, os demais participantes, minha amiga Lúcia, ali presente. É uma honra muito grande fazer parte aqui desse primeiro Congresso Baiano de Defesa do Consumidor e a sua relação com as questões ambientais, que é total. O professor Bruno aqui relembrou efetivamente a importância do direito consumidor na mudança de paradigmas dentro do próprio direito, mudando conceitos há décadas estabelecidos. Não é? Na realidade, eu até diria que esses paradigmas eles começam a mudar a partir de 1985, com a Lei da Ação Civil Pública, que traz ao direito brasileiro os chamados direitos transindividuais. Eu sou da geração do Ministério Público, que já sou um dinossauro, né, no Ministério Público, até junto de vocês, mas enfim, de ter visto essa transformação extraordinária do direito. Quando eu estudei, nós só tínhamos duas perspectivas, o direito público e o direito privado, somente isso. Essa nova categoria de direitos denominados transindividuais, ela produz uma profunda alteração na nossa maneira de interagir com o direito. E houve uma resistência imensa a essa nova implementação, com a responsabilização objetiva, com a tutela coletiva, enfim, com uma série de paradigmas que foram trazidos ao ordenamento a partir de um grupo de pensadores do direito. Eu posso falar aqui em Hermann Benjamin, em Ernst Villaret, posso falar aqui em Ada Pellegrini Grinover, Cândido Marcos, que são gênios, porque eles trouxeram e souberam romper paradigmas há muito estabelecidos. O direito do consumidor e o direito do meio ambiente é um subproduto disso. Na realidade, é um subproduto dessa nova categoria de pensar, de pessoas que conseguem olhar à frente para uma nova sociedade. Então, eu diria, e lá o nosso Ministério Público, como Ministério Público de maneira geral, ele sempre trabalha categorizando promotorias ambientais, promotorias do consumidor, promotorias de direitos humanos. Hoje, eu, inclusive internamente, penso que nós não deveríamos trabalhar assim, que nós precisaríamos trabalhar com promotorias transindividuais, porque em muitos momentos nós estamos trabalhando com diversas violações de direitos transindividuais de forma concomitante, na qual você não tem nem como separar. Então, essa relação entre direito de consumo, direito ambiental, é absolutamente profunda, tanto na esfera micro, quanto naquela mais avançada. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho ações, e até trouxe aqui, na Justiça, na qual assinei com alguns colegas de consumidor. Arisvaldo é um deles, que é um dos nossos grandes representantes também da área, na qual a minha promotoria, investigando questão de descumprimento de preceitos urbanísticos ambientais, descobriu que a então administração municipal estava dando licenças para construções de empreendimentos em Salvador em frontal confronto com a lei urbanística.
Ora, obviamente, ninguém constrói um prédio por nada, é para vender. Ele vai estabelecer uma relação de consumo. E isso nos causa alguns problemas. Por exemplo, eu tenho, à medida que essas investigações avançavam, nós descortinamos prédios que estavam para ser construídos com licenças urbanísticas concedidas em desconformidade com a legislação. Nós chamamos os empreendedores, alguns aceitaram, outros não. Esses que não aceitaram, os prédios não estavam iniciados, nós ingressamos com ações na justiça para tentar impedir a construção desses empreendimentos, e com um pedido subsidiário que fosse registrado no cartório de registro de imóveis a existência da ação, para que possíveis adquirentes soubessem deste fato, porque são ações que demoram bastante. Alguns desses, por exemplo, eu estou com prédios construídos, cuja minha liminar foi cassada, mas eu estou pedindo a demolição do prédio, e nós temos ali 60, 70, 50 famílias que botaram as suas economias nessa questão, mas tem um pedido de demolição. Eu não tinha jeito, meu pedido neste caso era demolição. Por outro lado, também conseguimos identificar empreendimentos que, à época que nós localizamos, eles já estavam edificados, com habite concedido, totalmente vendido, na qual nós não conseguimos identificar, por exemplo, a má-fé do empreendedor na obtenção da licença. Eu confesso, Josiane, que fiquei num drama de consciência, porque para mim era muito fácil entrar com outra ação, pedindo demolição, e problema lá de quem comprou, porque numa outra mudança paradigmática, a responsabilidade em questão ambiental, ela não só é objetiva, como ela é disjuntiva, né? Ela é solidária. Pouco importa se eu sabia ou não sabia. E eu fiquei cá com os meus botões, discuti com uma excepcional colega, dizendo, eu não estou em paz comigo mesmo se eu ingressar com essa ação. E pelo princípio da boa-fé, o princípio da segurança jurídica, optei por arquivar o empreendimento, trazendo à colação a boa-fé dos adquirentes, dos terceiros adquirentes. Fundamentei basicamente em cima disso o princípio da segurança jurídica. Bem, está no conselho. Eu não sei como o nosso conselho vai se posicionar com relação a isso, mas foi o que eu entendi. Então, em muitos momentos, o direito ambiental está se correlacionando, sim, com o direito do consumidor, nas questões práticas. Eu nem vou falar nas questões processuais, porque nós bebemos o tempo inteiro das disposições processuais que estão ali elencadas no Código de Defesa do Consumidor. Até na definição, porque como o direito do consumidor é efetivamente um direito coletivo por excelência, o direito ambiental é um direito difuso, ele é um direito difuso. Mas aí aquela categorização que está na lei e as disposições processuais que a lei especificamente, a lei do consumidor especificamente remete a todos os todas as demais categorias de direitos transindividuais que nós nos alimentamos daquilo. Mas na questão material, então, a questão da água, o serviço do fornecimento público de água, serviço público essencial. Eu fui o primeiro promotor transindividual do estado da Bahia em Feira de Santana em 1995, e efetivamente lá nós tivemos essa questão, a captação de água. Agora, eu tenho uma captação de água que eu vou fornecer um serviço, eu preciso fornecer esse serviço porque ele é essencial, mas ao mesmo tempo eu degrado uma fonte de captação e de uma nascente. Como compatibilizar essas questões? Eu tenho que prestar esse serviço, mas prestar esse serviço, vimos agora em São Paulo, com a grave crise, inclusive com conexões de rios, e houve uma discussão no Ministério Público de São Paulo se a prestação do serviço de água, serviço essencial nos termos da lei, se sobrepunha à defesa das regras ambientais. Essa é uma outra questão. Então, todo o tempo nós estamos tendo que nos debruçar sobre essa interface. Mas mais do que isso, como bem disse aqui o professor Bruno,
Hoje nós vivemos numa sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, que não é só também para prover o nosso consumo básico, a nossa sobrevivência, mas para que nos cria efetivamente uma sociedade de bem-estar social, onde eu preciso consumir para ser feliz. Eu, por exemplo, amo isso aqui. Depois que eu descobri a Apple, eu não tenho mais vida, eu tenho um iLife, porque eu adoro tudo da Apple. Eu adoro, sou perfeito. Isso aqui é uma maquininha extraordinária. Eu fiz aqui a minha pesca. Aqui eu vejo vídeo, eu leio, espero nem usar isso tudo. Eu leio, eu vejo vídeo, eu assisto televisão, eu assisto filmes, tudo aqui, eu boto minhas anotações aqui, eu controlo minhas corridas, aqui eu até consigo fazer uma ligação telefônica nesse aparelhinho aqui. Né? Então é algo fantástico, eu adoro. E aí, já vai sair outro, eu quero outro, não sei nem se é obsolescência programada, mas eu quero o outro. Né? O mais novo, que tem a melhor câmera, que tem maior capacidade de armazenamento, que me permite falar. Eu digo, gente, eu estou doido para tirar uma foto aqui, de repente eu aparecer lá nas luas de Júpiter, né? Me leve para lá. Esse é o nosso modo de viver, mas isso tem um custo. Isso tem um custo. Lançado este aparelho, o iPhone 6, foram vendidos 5 milhões de aparelhos em 3 dias. 250 milhões de aparelhos vendidos no mundo em 3 meses. E ele lançou no dia seguinte já estava se falando assim, o iPhone 7 é algo, mas nós vivemos melhor do que os reis dos séculos XVIII e XIX. É algo extraordinário, pelo menos parte de nós vivem, eu que sou da classe média, vivo melhor do que os reis, isso é extraordinário. Mas isso causa impactos profundos no nosso planetinha. Impactos, para que os senhores pensem, a sociedade mais rica do mundo. Não, nós queremos imitar os Estados Unidos, quem inventou essa sociedade do consumo. Eles detêm 5% da população mundial, tem nada mais, nada menos, mas consomem 25% de toda a energia produzida no mundo. E eles são o nosso paradigma. Os chineses estão querendo isso, já pensaram? 1,3 bilhões de pessoas querem ter um iPhone. Se não for um iPhone, pode ser até um Xing-Ling, mas não importa. Eu quero ter uma maquininha dessa na minha mão. E isso aqui consome recursos naturais. Mas é só isso? Esse modelo, esse modo de ser praticamente hegemônico no planeta Terra está causando impactos significativos na nossa biota. São impactos profundos e irreversíveis. Quem está dizendo isso não é este humilde promotor de justiça, mas vocês poderão entrar em qualquer site da ONU, procurar lá o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Todos os anos, a cada 2 anos, se não me engano, eles publicam seus relatórios. O último foi assinado por 2.700 cientistas, 800 deles laureados com o Nobel, os quais produziram um relatório sem uma única exceção, dizendo que o planeta Terra está aquecendo. E que essa mudança climática, que poderá aquecer de 2 a 5 graus até o final do século, é ocasionado pela atividade humana. E basicamente essa atividade humana é produzida pelo nosso modo de viver, das nossas relações de consumo. Elas são insustentáveis. Elas são insustentáveis. Os efeitos já estão aí. O maior furacão de todos os tempos aconteceu agora lá em Taiwan. 400 ventos de 400 km por hora. Aliás, a chuva que desabou hoje em São Paulo é um horror. Todos esses são efeitos da nossa atividade.
da atividade humana no planeta Terra, muito impulsionada pelas relações de um mundo capitalista. Por quê? Porque a aquisição de bens demonstra status, poder e traz felicidade. Mas é algo muito bom consumir. Como? O que nós vamos fazer com relação a isso? Buscar o desenvolvimento sustentável. Nós estamos vendo aqui o impacto na produção. Ontem saíram os dados do comércio no Brasil, todos ficaram horrorizados. Uma queda brutal na atividade de comércio que impacta na atividade econômica do Brasil. Tivemos uma recessão de 3,8% no ano passado, desemprego, crise política, não é? Nós estamos caminhando para outro período de baixo crescimento. Está intrinsecamente a